Só que não é a única forma. Existem outras maneiras. Comprei um vinho que é português, foi produzido em Portugal e importado para o Brasil. Estou ativando as linhas que eu tenho em Portugal. Ao consumir este produto, na astrocartografia é onde o tempo encontra o espaço. Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. O meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a Maria Eunice. Muito bem-vinda à Escola de Astrologia, Maria Eunice. Muito obrigada, sou eu quem agradece pelo convite, que muito me honra, é um prazer estar aqui. É um gosto mesmo ter Maria Eunice, mais uma vez um episódio, não é, em Portugal e Maria Eunice no Brasil. Nós com uma diferença térmica absurda, não é? Neste momento estávamos a comentar, antes de começarmos a gravar, estão 35 graus e aqui devem estar 9 ou 10 ou uma coisa qualquer assim. Então, estamos aí, graças à internet, e hoje para falar de um assunto super interessante da astrologia, que é a astrocartografia. É um assunto que já me pediram muitas vezes para trazer ao canal. Pois bem, chegou o dia, chegou o vídeo, onde tu vais poder perceber mais ideias, mais conceitos, como é que isto funciona, para que serve a astrocartografia, e para isso tenho o prazer realmente de contar com a Maria Eunice, que foi, já muitos astrólogos me disseram, Maria Eunice é espetacular neste assunto, por isso, olha, não podias encontrar a melhor pessoa. Maria Eunice, antes de entrar na astrocartografia, eu gostaria de pedir para contares um pouco o seu percurso, como é que chegou a este assunto, como é que chegou à astrologia. Conta-nos um pouco como é que encantou-se por estes universos. Tá certo. Bom, só para pegar o ganchinho ainda do que você falou antes, eu moro em Cuiabá, no Mato Grosso, no Brasil, que é uma das cidades mais quentes do país, se não for a mais quente. Nesse momento, com a temperatura amena, nós temos aqui 35 graus, né? Estamos entrando no verão, mas aqui é a temporada de chuvas e as chuvas ajudam a amainar um pouco o calor. Eu sou graduada em comunicação social, jornalismo, embora eu nunca tenha atuado nesse tipo de profissão, nessa profissão. A maior parte da minha vida eu trabalhei com vendas e no setor comercial. E em 2008 eu queria mudar de vida, estava um pouco insatisfeita no meu trabalho de então, e fui para a Inglaterra, fiquei 3 anos lá. A minha pretensão inicial era estudar artes, porque eu gostava bastante, tanto de produzir quanto de negociar artes. Eu trabalhei também como marchand por um tempo. Inclusive vendi muitas obras de um artista português que mora aqui no Mato Grosso, Francisco Charneca. Bom, então fui para a Inglaterra a princípio com essa pretensão de estudar artes e acabou não acontecendo, porque eu era estudante internacional e os cursos são muito mais caros para os estudantes estrangeiros. Mas na Inglaterra, especificamente em Londres, também tinha o CPA, o Center for Astrological Psychology, fundado por Liz Green, e eu já gostava de astrologia nesse período, já estudava de forma autodidata e fui procurar essa escola. Então, comecei a estudar, fiz o curso de fundação, primeiramente. A princípio, ainda era um hobby, ainda era uma coisa de maneira informal, mas chegou um momento, em 2009, que a escola anunciou que o curso seria extinto, e foi aquele momento de encruzilhada, né, que eu falei: "E agora, né? Vou me engajar com isso realmente? Me comprometo com isso realmente ou não?". E eu decidi, porque eu pensei: "Se for para eu levar isto a sério, é nessa escola que eu quero estudar". Então, estudei de 2008 a 2011 nesta escola, Centro de Astrologia Psicológica, e em 2011 eu voltei para o Brasil com essa profissão nova e foi, aquele trabalho de se readaptar ao seu país. Tenho trabalhado com astrologia desde então, já tenho 14 anos de formada. É uma trajetória que nem sempre começa de maneira muito fácil, como você deve saber também, né. E desde 2014 eu sou astróloga em tempo integral, né, full time, como se diz no inglês. Eh, Hoje eu atendo, além das técnicas tradicionais, ou melhor, dos serviços tradicionais que se oferecem em astrologia,
como a análise do mapa natal, revolução, aquele atendimento anual que as pessoas geralmente procuram. Eu também atendo com astrolocalização e, nesse atendimento, a astrocartografia é a principal técnica, né? Existem outras técnicas que a gente usa nesse trabalho de astrolocalização, de orientação das pessoas pelo espaço, mas a astrocartografia é uma das mais conhecidas e tem se popularizado bastante, né? Ah, eu já descobri a astrocartografia ainda quando estava em Londres. Já se falava sobre isso no curso que eu estudei, embora não tenha tido aulas específicas sobre isso. Mas quando voltei para o Brasil, comprei o livro do Jim Lewis, que é a principal fonte a respeito desta técnica. E depois, né, também temos Erin Sullivan, também temos Martin Davis, vários outros autores que também produziram bibliografia sobre isso. E comecei a atender com essa técnica desde 2015. Em 2019, eu queria estruturar melhor o meu atendimento e fiz também o curso pelo Kepler College, que é uma escola americana. Ainda em 2019, eu me submeti ao exame da Continuum, que é a Jim Lewis Sladen Foundation, que emite uma certificação internacional. Então, hoje eu também sou certificada pela Continuum nessa técnica. Mas é sempre importante a gente ressaltar que a astrocartografia é uma das técnicas entre várias que a gente utiliza para fazer essa orientação de astrolocalização. Excelente, Eunice. Incrível, já é uma novidade, né? Para a maior parte das pessoas será uma novidade ouvir essas ideias, porque acredito que realmente a astrocartografia é aquela que está mais difundida, mais pessoas, das que conhecem, mais pessoas conhecem a astrocartografia e quem sabe futuramente nós não possamos falar dessas outras técnicas, porque seria realmente um gosto de perceber que outras ferramentas é que nós podemos usufruir ou usar para poder, de alguma forma, usar esta questão da localização. Eunice, se calhar estamos prontos para ver o seu slide que trouxe tão bonito, que vai nos ajudar a guiar aqui através desta conversa. Então, vamos lá. O que é, em primeiro lugar, o que é astrocartografia? A gente sabe que a astrologia ela tem muitas definições, mas uma definição muito básica é que a astrologia estuda o tempo e os seus ciclos. Ela estuda os ciclos humanos, os ciclos da natureza, como nós sabemos. Na astrocartografia é onde o tempo encontra o espaço. Porque quando a gente olha um mapa astrológico, nós estamos falando de um momento congelado no tempo. Claro, nós utilizamos as coordenadas geográficas, a gente precisa de latitude, longitude, isso dá uma localização de origem. Porém, quando a gente fala de astrocartografia, nós estamos falando de astrologia conjugada com geografia. Então, Incrível. na astrocartografia, a gente expande essa percepção de localização, aonde é que os astros estão em maior destaque sobre o mapa mundi, não apenas naquele local onde o mapa se originou, onde a pessoa nasceu. Excelente. E esta imagem que nós estamos a ver seria então um exemplo de um gráfico destes, não é, Eunice? Exatamente. Esse é exatamente um mapa astrocartográfico. Eu daqui a pouquinho, eu já explico os significados dessas linhas. Então, como conceito, a astrocartografia já existe há bastante tempo. Quer dizer, embora seja uma técnica que ficou conhecida mais recentemente, mas já se fala de astrolocalização há muitos séculos. Vários astrólogos da antiguidade já usavam técnicas de astrolocalização. Para mencionar apenas um dos mais conhecidos,
Ptolomeu, por exemplo. Não necessariamente astrocartografia, tá? Mas no, em meados do século XX, vários astrólogos daquele período começaram a estudar essa possibilidade de cruzar eh, essas linhas, de observar as posições dos astros geograficamente. Então, como muitas outras coisas, isso foi sendo construído aos poucos, e lá entre os anos 40 e 50, desculpem, eu não vou lembrar agora os nomes, mas alguns astrólogos desse período começaram a levantar esse mapa astrocartográfico, quer dizer, começaram a desenhar, projetar as linhas dos planetas sobre mapas mundi. Por exemplo, um mapa de ingresso do Sol, né? Na astrologia a gente usa o ingresso do Sol nos signos cardinais como uma maneira de entender como vai ser aquele trimestre. E um dos primeiros mapas astrocartográficos levantados, ainda manualmente, foi assim. Mas, lá nos anos 70, o Jim Lewis, em cima de todos esses estudos que vieram antes, ele estruturou melhor essa técnica, criou os softwares e tornou essa técnica mais fácil de ser utilizada e mais popular. Então, o que ele fez foi instrumentalizar uma técnica que até então era muito complicada, demandava muito mais cálculos e etc. Então, Jim Lewis, que era um astrólogo americano, foi quem estruturou e criou as ferramentas que facilitaram o uso e a popularização da astrocartografia a partir dos anos 70. Mas ele fez isso baseado no trabalho de vários outros que vieram antes. É importante a gente clarificar. É muito interessante, não é? Porque através da simplificação tornou as coisas mais acessíveis, não é? Que isso é uma das coisas muito importantes e acontece com outras áreas da astrologia, não é? Nós calculamos tantos mapas, Exatamente. há tantos astrólogos por causa dos softwares. Então a tecnologia realmente alavanca muito e populariza muito a astrologia. E daí, como é que ela funciona? O que é, em essência, esse mapa astrocartográfico? Eu gosto de lembrar sempre, né? Eu até falo isso para clientes. A qualquer momento do dia, o Sol está nascendo em algum lugar. Em outro lugar do globo, ele já está se pondo. Numa outra região, ele está culminando, passando ali perto do ponto do meio-dia, e o contrário também é verdadeiro. Numa outra região ainda, o Sol está anteculminando, passando perto do ponto da meia-noite. A gente pode fazer esse exemplo aqui agora. Para você já é noite, você está Exatamente. entrando no inverno daqui a pouco, então o Sol já se pôs há bastante tempo aí para você. E Sim, é uma aqui hora. E aqui, que para mim são 3h e 23 minutos da tarde, o sol ainda está bastante claro, ainda está longe de chegar ao horizonte oeste. Então, o que é que a astrocartografia mostra? O que que o mapa astrocartográfico mostra? Ele mostra onde cada planeta atinge a sua angularidade máxima. O que é isso? Quando a gente levanta um mapa astrológico, tem 4 pontos nesse mapa que são muito importantes, que são os chamados ângulos do mapa. Os ângulos principais são o ascendente, que corresponde ao ponto do extremo leste, onde os astros se elevam, e o meio do céu, que é o ponto que corresponde a que corresponde ao ponto acima da nossa cabeça, na região em que nós estamos. É quando os planetas ou os astros estão no máximo de culminação. Claro, durante o dia a gente só enxerga o Sol, né? A gente não enxerga outros astros. Bom, e no mapa astrológico nós temos 4 ângulos, então. O ascendente, como eu disse, corresponde ao leste.
o meio do céu, que corresponde ao ponto acima da cabeça. O descendente, que é oposto ao ascendente e corresponde ao oeste. E o fundo do céu, que é oposto ao meio do céu e que corresponde a esse ponto abaixo dos nossos pés, lá do outro lado do mundo. E dizemos que quando um planeta está próximo a esses pontos no mapa astrológico, esse planeta está particularmente potente, ativo, ele vai se expressar de qualquer maneira. Esse planeta vai emprestar qualidades muito específicas àquele mapa, seja o mapa de uma pessoa, de uma empresa, de um país ou de uma ideia, porque a gente sabe que qualquer coisa pode ter um mapa. Então, na astrocartografia, o que nós vemos é exatamente isso. Em determinado momento, onde cada astro está ou nascendo no leste ou se pondo no oeste, ou culminando no meio do céu ou anteculminando no fundo do céu. Então, neste mapa que você está vendo aqui, por exemplo, nós vemos alguns símbolos lá no topo e eles dão origem a linhas retas que seguem na direção para baixo. Então, você vê, tem bolinhas coloridas lá em cima com os símbolos dos planetas, Vou que tentar dão aqui aumentar. origem a linhas retas. Concentre-se nas linhas retas coloridas. O que significa isso? Este é o ponto ou é a origem de onde esses planetas estavam culminando naquele momento que originou esse mapa. E o que isso vai significar? Este ponto, que nós chamamos de meio do céu, ou ponto de culminação, tem a ver com o quê num determinado mapa? Se é o mapa de uma pessoa, este ponto vai se referir à sua visibilidade no mundo externo, tem a ver com a reputação pública, e a nossa reputação geralmente está muito atrelada à nossa profissão, à nossa carreira, à nossa ocupação profissional ou o que quer que a gente faça nesse mundo exterior. Da forma como vejo, esse ponto também está muito associado à relação com a figura materna. Então, um planeta que está nesta posição, ele vai operar, ele vai ter uma expressão muito ligada a esses assuntos: trabalho, profissão, carreira, visibilidade pública, reputação. E vai, obviamente, favorecer, dependendo das condições com que esse planeta aparece no mapa, ele pode favorecer aquelas áreas de atividade. E você pode tirar o zoom, por favor? Aqui embaixo nós também temos o contrário. Nós temos Faço o zoom, Eunice. sim. Nós temos um pouquinho para a direita. Direita. Isto, aqui. Aqui embaixo nós temos, por exemplo, o símbolo da Lua. E aqui a Lua dá origem a uma linha pontilhada que se dirige ao topo. Aqui é o contrário do meio do céu. Aqui nós temos as linhas de fundo do céu que representam onde aquele astro estava anteculminando. E esse ponto de anteculminação, ao contrário do anterior, ele vai ter efeito em que área de vida? Na área da nossa vida privada, nossa vida familiar, nossa vida doméstica. Então, se aqueles planetas do topo vão ter efeito na sua vida profissional, na sua vida externa, esses outros já vão ter efeito na sua vida familiar, privada, na sua vida doméstica, nas relações familiares. E aí nós também temos essas linhas brancas e pretas em diagonal ou inclinadas. Essas são as linhas projetadas dos astros nas regiões em que eles estavam, nascendo no leste,
nesse mapa são as linhas brancas, ou se pondo no oeste, nesse mapa são as linhas pretas. Então, e essas linhas têm a ver com o quê? As linhas dos astros ascendendo no leste vão ter impacto sobre a nossa imagem pessoal, a nossa atitude diante do mundo, a nossa preocupação com a nossa autonomia, com os nossos interesses pessoais. Quer dizer, aqui estou eu vivendo a minha vida do meu jeito, no meu tempo, focando em mim mesma e no meu desenvolvimento. Já as outras linhas dos planetas se pondo no oeste vão ter efeito aonde? Elas já vão ter uma expressão marcada na área das nossas relações. Sejam as relações amorosas, afetivas, sejam as parcerias comerciais, sejam as nossas relações com o público, né? Porque o descendente também tem a ver com como nós encontramos o outro na nossa vida, e quem é o outro? Pode ser também o médico que você procura, o seu terapeuta, a astróloga que você consulta. Então, a casa 7, correspondente ao descendente, além de tratar das nossas relações conjugais, também tem a ver com outras relações envolvendo outras pessoas. Portanto, estas linhas pretas indicam onde aquele astro vai se expressar de uma forma mais evidente nos seus relacionamentos de diversos tipos. Então, é mais ou menos assim que a astrocartografia funciona. E além de nós levarmos em consideração todas essas linhas, e a partir disso nós vamos buscar uma interpretação para essa pessoa, como seria viver neste lugar. Claro, tudo começa no mapa natal. Para isso, antes de nós olharmos o mapa astrocartográfico, precisamos entender como este mapa natal está funcionando, como esta pessoa está vivendo o seu mapa. Então, por exemplo, Júpiter, que é chamado o grande benéfico, sempre vai ser um bom lugar? Sempre vai ser uma boa linha? Depende. Em quais condições Júpiter aparece neste mapa? Ele está bem posicionado? Ele tem dignidade? Ou é um Júpiter que está em conflito com todo mundo no mapa? Estou dando um exemplo bem prosaico, mas precisamos enfatizar que tudo depende de como esses planetas aparecem no mapa natal que deu origem a esse mapa astrocartográfico. Além dessas linhas todas, nós também utilizamos os cruzamentos de linha, que são os parãs. Parã é um diminutivo para a palavra grega paranatelonta, que significa ascender com. Essa palavra ela se origina lá no estudo das estrelas fixas, inicialmente. Mas os parãs indicam os pontos, as latitudes onde há encontro, onde há cruzamento de duas linhas diferentes. Uma outra maneira de falar do parã é dizer é como uma quadratura mundana. E também usamos os parãs para entender melhor. Por exemplo, numa região onde não tem nenhuma linha planetária, nós vamos olhar os parãs. Tem várias outras técnicas mais refinadas, inclusive para a gente olhar as micro-regiões. Bom, desculpe, eu Uau! desandei a falar, Não, mas mas é uma explicação maravilhosa. Foi o microcurso da astrocartografia maravilhoso, porque finalmente eu já tinha visto este gráfico muitas vezes, não é? Nós no SolarFire dá para fazer isto, no Janus dá sim, para fazer isto, e existem sites que dá para fazer uma mapa da astrocartografia, e eu nunca tinha honestamente entendido, nem sequer debruçado sobre esta área. Então realmente agora já tenho um vislumbre, assim, já pelo menos sei o que é que eu estou a olhar. E acredito que também quem está a ver este episódio também vai conseguir entender rapidamente o que é que nós estamos a ver, e já nos permite perceber o mecanismo, o funcionamento, o raciocínio, a lógica que está por trás. Por isso, Eunice,
Maravilhosa explicação, incrível, mesmo. Bom, e daí, né, eu acho que eu até já me antecipei na fala anterior, mas para a gente trabalhar bem com a astrocartografia, nós precisamos analisar os princípios básicos de cada planeta, assim como as suas condições gerais no mapa individual que está sendo analisado, para a gente identificar a qualidade da experiência vivida em cada um dos lugares. Então, conforme eu tinha dito, aí as pessoas sempre falam: ah, você quer melhorar suas relações amorosas? Vá para uma linha de Vênus. Mas será que é só isso? Em que condições Vênus aparece neste mapa? Às vezes, também, Vênus está lá, para usar a linguagem clássica, extremamente aflita. É uma Vênus completamente conflituosa naquele mapa. Então, quando você vai para uma linha de Vênus e esta Vênus no mapa está muito estressada, você vai levar tudo junto. Então, você pode até sim ativar muito mais esse assunto relacionamentos, mas vai ser daquela forma potencialmente desafiadora, se esta é uma Vênus que está desafiada nesse mapa. E é apenas Vênus? Não. A gente sabe que para cada mapa você tem diversos significadores relacionais. Vênus é um significador relacional genérico, mas a gente sabe que a gente também precisa olhar em que condições aparece a casa 5, quem é o regente, tem planetas naquela casa? E a casa 7, que é a casa de fato das parcerias mais longas? Quem é o regente? O que este planeta está fazendo? Tem planetas ocupando esta casa? Então a gente sabe que é um pouco mais complexo do que apenas olhar o planeta Vênus, e precisamos considerar todas as condições com que este planeta está aparecendo neste mapa. Olhe, os parãs são essas linhas amarelas que aparecem aqui, mas eu acho que tem um slide para frente que fala melhor sobre isso. Diga, você Isso ia falar. é o momento, eu ia dizer que é o momento de procure alguém que saiba o que está a fazer, não é? Porque nós vamos fazer aquele workshop rápido ali no YouTube e de repente vamos atrás de uma linha genérica e podemos estar a ativar um desafio, quer dizer, um desafio maior do que se calhar nós tínhamos a consciência. Então realmente eu acho que uma das constantes dos vídeos da Escola de Astrologia é que nós descobrimos que nada é tão simples como às vezes parece. É simples com a experiência, com a prática, com o hábito, com o estudo, vai simplificando. Mas procurem alguém que saiba. Esse é Sim. o objetivo, sempre, é procurar alguém que saiba o que é que está a fazer. Bom, então, quando você viaja para um local onde tem a linha de um planeta culminando, é como se você tivesse nascido com aquele planeta no meio do céu, naquela região. Ou, no mínimo, é como se nós estivéssemos vivenciando um trânsito daquele planeta passando pelo meio do céu. Aqui você vê a, um recorte da costa brasileira, a região do Sudeste. Estas linhas amarelas que você vê, completamente horizontais, é o que nós chamamos de parãs. E você vê aqui nas laterais, aqui se referem, por exemplo, aqui no topo nós temos uma linha que é um parã entre Vênus e Urano. É como se houvesse uma quadratura entre Vênus e Urano que vai repercutir, que vai ter um efeito ao longo de toda esta latitude. E quando eu digo toda esta latitude, refere-se a toda a latitude ao redor do globo. Por que esta lógica? Porque o entendimento a Lua tem, a Terra tem aquele movimento em que ela dá uma volta completa ao redor de si mesma a cada 24 horas. Usando essa lógica, a gente sabe que um aspecto entre dois planetas ele vai durar, no mínimo, algumas horas. No caso de planetas lentos, dura dias, às vezes meses, como nós sabemos. Então, em 24 horas, a Terra vai expor toda a sua área referente àquela latitude
àquela quadratura ou aquele cruzamento de linha. Então, o Jim Lewis entendeu que um parã ele funciona ao longo de toda a latitude ao redor do globo. Então, por isso que se projeta essas linhas vistas como horizontais retas. Elas são retas porque, obviamente, essa imagem ela é em duas dimensões. Então, ela parece reta, mas se você imaginar o globo, ela, na verdade, é uma linha curva acompanhando a circunferência do globo, do mesmo jeito que estas linhas verticais daqueles planetas que estão culminando, que eu mencionei inicialmente, elas também aparecem retas aqui, porque isso aqui é uma imagem chapada. Mas, na verdade, essa linha ela é curva, acompanhando também a forma do globo, tá? Só para a gente deixar isso bem claro. Claro. Então, isso aqui são os parãs. E para que a gente usa a astrocartografia? Para que ela serve? Claro que tem alguns usos que são muito óbvios, né? Mas nem todos. Ela pode ser usada para potencializar áreas de vida a partir da ativação de planetas do mapa natal para melhorar a sua carreira, os negócios, as relações, a vida familiar, os estudos, etc. Então, e você pode fazer essas ativações de diversas maneiras. Eu creio que também tem uma passagem aí na frente que a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. Agora, de novo, é importante a gente ter um cuidado e uma atenção quando a gente pensa em ativar esses planetas, porque ah, depende muito do planeta em questão, depende muito de como esta pessoa está vivendo este planeta, porque dependendo de todas essas variáveis, o efeito pode ser um pouco estressante. Então, a gente dá o exemplo do Sol, por exemplo. Ah, o que é o Sol? O Sol a gente associa muito com o princípio de identidade, vitalidade, saúde, autoconfiança, clareza sobre quem você é. Então, dizemos, quando você viaja para linhas do Sol, de forma genérica, você ganha mais clareza sobre quem você é, sobre a sua identidade. E aí a gente modifica de acordo com o ângulo. Uma linha do Sol nascendo no ascendente, você vai ganhar, você vai se expressar com mais autoconfiança, com mais presença, favorece a saúde física, favorece o seu brilho pessoal, favorece você aparecer muito mais. Se é o Sol no meio do céu, o Sol culminando, imagina o Sol ao meio-dia. É impossível de não ser visto. Mesmo que esteja nublado, você sabe que há uma culminação. Então, uma linha do Sol no meio do céu, culminando, vai ter um efeito muito potente sobre a sua vida profissional, a visibilidade pública, vai significar um potencial destaque. Mas será que todo mundo quer aparecer tanto? Às vezes eu uso muito esse exemplo. Imagine uma pessoa que tem muitos planetas no signo de Virgem, inclusive o Sol na casa 12. Essa não é uma pessoa que talvez queira estar sob os holofotes, aparecendo, chamando a atenção. Quer dizer, nem tudo é bom para todo mundo. Então, Excelente. por isso é importante a gente entender o mapa natal inicialmente. E para fazer uma boa análise astrocartográfica, a gente precisa primeiro perguntar para a pessoa: o que você busca com essa viagem, com essa realocação, com essa mudança? Qual é o seu objetivo? Eu quero melhorar minha vida profissional, eu quero sucesso, eu quero aparecer, isso e aquilo.
é uma coisa. A outra pessoa já pode dizer, não, eu trabalho numa profissão de bastidores, eu quero melhorar minha vida profissional, mas eu não quero aparecer, não tenho interesse em fama. Então, são objetivos diferentes. E a gente sempre precisa levar em consideração o objetivo dessa pessoa, desse cliente diante de nós, porque nem todo mundo quer a mesma coisa, né? Excelente. E isso é muito mesmo, muito importante, nisso. E como é que ela funciona? Então, aqui ela tem vários níveis. E aí as pessoas falam: nossa, mas a minha linha mais favorável, ela está lá no Afeganistão. Eu não tenho como ir para o Afeganistão e culturalmente nem me interessa. O que que eu faço? Como é que eu vou tirar proveito disso? Então, a gente fala que existem esses vários níveis de ativação. A primeira forma, e a mais potente, obviamente, é a sua presença física naquele local. Eu estou num lugar, seja vivendo, seja de passagem, tem uma linha de um planeta do meu mapa ali, eu vou viver aquilo de uma forma muito potente. Quanto mais tempo eu fico ali, mais eu percebo. Só que não é a única forma. Existem outras maneiras. Então, eu estou aqui morando neste lugar que eu moro, mas eu estabeleço um relacionamento. Eu tenho vários relacionamentos, por exemplo, na Inglaterra, onde eu morei. Até hoje tenho amigos de lá. Então, eu vivencio as minhas linhas que passam na Inglaterra através destas relações, seja me relacionando com pessoas que nasceram lá e moram lá, seja me relacionando com pessoas que nem nasceram lá, mas estão morando lá, ou o contrário. De repente, eu tenho uma amiga inglesa que mora aqui na minha cidade, mas ela nasceu lá. Então, tem várias formas. A outra mais evidente é através dos nossos relacionamentos amorosos, de amizade, comerciais e assim por diante. Outra forma, culturalmente, consumindo produtos ou a cultura desse lugar. Produtos no sentido bem literal e bem concreto. Ah, eu comprei um vinho que foi produzido na França, ou mesmo em Portugal, né, que produz vinhos maravilhosos. Então, comprei um vinho que é português, foi produzido em Portugal e importado para o Brasil. Estou ativando as linhas que eu tenho em Portugal ao consumir este produto produzido aí, qualquer que seja ele. Mas isso também funciona para o conceito. Além da coisa de um produto concreto, eu também posso me relacionar com a cultura. Estou lendo José Saramago, estou lendo Fernando Pessoa. Tinha um relacionamento, por exemplo, com esse artista, para quem eu trabalhei de forma indireta, relacionamento comercial. Esse artista português, como eu disse. Então, é outra maneira. Você se relacionar com a cultura do local, seja através da literatura, da música, do cinema, das artes plásticas, qualquer que seja a expressão artística ou cultural, é outra forma de você também se relacionar com os espaços geográficos, através da culinária também, por exemplo, né? Então, adoro comida tailandesa, por exemplo, eu adoro comida portuguesa. Então, existem várias maneiras de você se relacionar com o lugar e ativar essas linhas, além da mera presença física, que não é que nem sempre é possível, né, para todo mundo. Então, é uma coisa que é importante de a gente saber. E comercialmente, isso também é muito legal, porque
Por exemplo, você tem uma empresa de importação e exportação. Você olha o seu mapa, de onde, quais países vai ser mais interessante, com quais países vai ser mais interessante eu fazer negócios, né? Então, Interessante. é outra forma de você olhar isso. Fascinante mesmo. E para que ela serve? Ela tem uma aplicação realmente muito prática. Ela serve para planejar a mudança de residência, seja para um país diferente, para um estado diferente, para uma cidade diferente. Para planejar férias, para planejar estudos, quero fazer um doutorado ou quero fazer um intercâmbio, para divulgar seus negócios. Imagine, por exemplo, um escritor que quer traduzir a sua obra para outras línguas. Que países iriam receber de maneira mais rápida, que seriam mais simpáticos à sua obra e à sua escrita, por exemplo, né? Para planejamento de negócios no exterior, etc. Então, tem vários objetivos possíveis para você utilizar a astrocartografia. Uau. E, além da astrocartografia, como eu tinha dito, existem outras ferramentas que são utilizadas conjuntamente. Pelo menos eu utilizo nas minhas consultas. Então, a astrocartografia é essa que a gente abre esse mapa, como você está vendo aí. Também tem o espaço local, no inglês é chamado Local Space, que é o mapa do horizonte. Esse mapa do horizonte, como você está vendo aqui, a gente pega essas linhas planetárias e espalha, imagine um jogo de varetas, espalha elas lateralmente, como se elas fossem linhas horizontais. E essa técnica, ela tanto pode usar para o macro, pode ser usada no macroespaço como no micro. Então, Interessante. e aí você usa na astrocartografia, por exemplo, ela já não é tão boa quando se trata de você olhar espaços mais próximos, como, por exemplo, uma cidade. Já o espaço local, ele é excelente para você decidir, tá bom, dentro desta cidade, qual é o melhor bairro para eu morar? Ou que Ok. bairros até eu deveria evitar, porque eu posso ter problemas? Então, aqui você olha o micro, as micro-regiões, até mesmo o espaço local é uma técnica que você, inclusive, pode sobrepor à planta da sua casa para você também definir os espaços. Qual ambiente é melhor para eu colocar o meu escritório? Qual ambiente é melhor para eu colocar o quarto, que vai garantir um sono mais restaurador? E assim por diante. Então, é, é uma técnica complementar à astrocartografia. E ainda, uma técnica ainda mais antiga é o mapa realocado. O que é o mapa realocado? É nós levantarmos o mapa natal da pessoa, como se ela tivesse nascido naquela outra região. Então, o tempo universal é o mesmo, mas você vai adaptar o fuso horário local. E como nós sabemos que o mapa tem as casas terrestres a partir que se modificam a partir da localidade e do tempo, neste caso, o tempo universal é o mesmo. Então, a posição dos planetas nos signos não se altera, mas se altera a posição dos planetas nas casas. Então, quando eu me desloco uma distância considerável, o meu mapa se modifica também. E ali, na astrocartografia, nós não vemos as casas, nós só vemos a posição onde os planetas estão nos ângulos. E então a gente levanta o mapa realocado para entender melhor como fica todo o resto da vida desta pessoa.
Aí a gente vai olhar não apenas os planetas nos ângulos, mas a gente vai olhar como fica aquela casa 2 dos recursos, como ficam as casas do trabalho, como ficam as casas da saúde. Então, na verdade, a gente usa diversas técnicas para ter essa imagem mais completa de como vai ser a relação do indivíduo com aquele local em específico. É claro, a gente levanta o mapa realocado para poucas regiões onde a pessoa está em dúvida. Por exemplo, imagine uma pessoa que está decidindo para qual universidade ela vai para fazer o seu doutorado. E aí ela tem duas opções. Imagine que ela tem uma opção no Canadá e uma outra opção na Europa, numa determinada cidade, uma determinada universidade. Na França, por exemplo, Claro, faz qual diferença. é isso? Então, aí você vai pesar tudo isso. As linhas astrocartográficas, o mapa realocado, para você ter uma imagem mais completa de como é a vida para ela naquela região. Então, a gente junta tudo isso para ter essa noção. Espetacular, Eunice. Incrível mesmo. E vamos ver um exemplo? Sim, aí eu não trouxe nenhum exemplo pessoal, né, de pessoas, mas além de nós olharmos, fazermos essa análise astrocartográfica para pessoas, para indivíduos, também é uma técnica que pode ser usada na astrologia mundial para a gente entender melhor os ciclos, os movimentos sociais, etc. Então, uma coisa que é comum de a gente fazer, por exemplo, a gente usa muito a análise do ingresso do Sol nos signos cardinais, como eu falei no início, particularmente o ingresso do Sol em Áries a cada ano, para a gente entender também como vai ser aquele ciclo anual. E a gente olha também o mapa astrocartográfico para entender que regiões vão ser mais impactadas, né? Os astrólogos de mundial fazem muito isso, além de levantar o mapa para a capital do país, para entender que casas vão ser acionadas para aquele país. O mapa astrocartográfico também mostra, no caso, aqui a gente olha a linha do Sol, já as linhas do Sol, já que é o ingresso do Sol. Então, o Sol é o ponto mais importante aqui. E neste caso, eu até circulei aqui o ingresso Sítio. do Sol em Áries para 2026, né? Ele está culminando aqui na América do Sul, particularmente aqui no Brasil, já no extremo leste. Então, as linhas do Sol, Netuno e Saturno, e nós sabemos que vamos ter uma conjunção de Saturno e Netuno no dia 20 de fevereiro, um mês depois, eles ainda estão aí muito próximos. Então, nós temos essas linhas desses três astros, culminando no signo de Áries. Então, o Sol, obviamente, vai estar em conjunção a Netuno, vai estar em conjunção a Saturno. Portanto, o Brasil é uma das regiões mais impactadas neste próximo ciclo solar. Estas são as linhas de culminação, mas também tem as linhas de anticulminação e onde elas estão. Elas estão, como a gente sabe que a América do Sul, ela está exatamente oposta do outro lado do globo em relação à Oceania e à Ásia. Então, se o Sol está culminando para a América do Sul, ele está anticulminando lá na Oceania e no extremo leste da Ásia. Portanto, as linhas de anticulminação do Sol, de Netuno e de Saturno, elas sobem daqui, da Antártica, e avançam pela região centro-leste da Austrália, aquela região ali do Pacífico, e passam também na região central do Japão e sobem
lá pelo extremo leste da China e da Rússia. Então, essa região também é bastante impactada, ela vai aparecer em bastante destaque neste ciclo solar do próximo ano. E aí a gente olha também as linhas de ascensão, que neste caso aqui estão passando ali também no Pacífico, mas já próximo à costa oeste da América do Norte. Ainda pegam um pedacinho daqueles estados americanos do norte, passam ali muito, provavelmente em cima de Vancouver, no oeste do Canadá. Essas são as linhas de ascensão. E depois a gente tem as linhas de ocaso, que passam pela costa leste da África, passam sobre as Arábias, sobre o Irã e também passam sobre a Federação Russa. Como o Sol ingressa em Áries, a gente sabe que ele vai estar disposto por Marte. Então, a gente também vai prestar atenção às linhas de Marte nesse mapa. Isso é um exemplo ligeiro, né, de como a gente pode usar a astrocartografia também na astrologia mundial. Tem o próximo mapa que eu levantei também para o ciclo de Marte. Essa era uma técnica que o próprio Jim Lewis usava bastante. O que é o ciclo de Marte? Nós sabemos que Marte é um planeta que tem um ciclo de aproximadamente 2 anos, quer dizer, ele leva 2 anos mais ou menos para percorrer o zodíaco. Tanto no zodíaco, nessas coordenadas por longitude zodiacal, quanto nas coordenadas por declinação, que é um outro tipo de sistema. Então, esse mapa do ciclo de Marte, ele é levantado para o momento em que Marte está lá na declinação zero. E o Jim Lewis entendia que esse era um mapa importante para entender esse ciclo de mais ou menos 2 anos, no que tange a áreas de conflitos. Marte é um planeta de agressividade, é o planeta que fala dos conflitos, das guerras, das conquistas, né? Dessa agressividade, seja num indivíduo, seja num país. Onde é que nós queremos avançar para conquistar, etc. Então, este ciclo de Marte também é uma técnica usada para entender que regiões do globo podem estar mais conflituosas, podem estar chamando mais a atenção. Inclusive, uma outra maneira de ele olhar isso também era levantar o mapa astrocartográfico de cada presidente americano e prestar atenção nas linhas de Marte ao redor do mundo. E geralmente você percebe que é ali que aquele presidente vai caçar confusão. Por Sim. exemplo, né? No caso do senhor Trump, ele tem linhas, eh, ele tem linhas de Marte passando sobre o Brasil. E olha tudo que já aconteceu ao longo deste ano em termos de conflitos políticos aqui com o Brasil, com o presidente Lula. Ele vai e vem. A gente sabe que Trump é extremamente imprevisível, a gente já conhece o mapa dele, né? Nasceu num eclipse lunar, tem um Sol junto a Urano, tem um Marte no ascendente, e a gente sabe que ele é extremamente errático, imprevisível, etc. Mas, se você olha as linhas de Marte no mapa astrocartográfico dele, é impressionante. Bom, neste próximo ciclo de Marte, olha o que temos. Onde Marte está culminando? Exatamente na região de Ui, centro para perdão. oeste, Espera de aí, só agora. centro, isso, da região central para o oeste da América do Norte, subindo ali ainda pelo extremo oeste do México. Então, esta região ela fica mais nervosa, ela tende a ficar mais belicosa. E nós já sabemos como está o clima interno nos Estados Unidos, né?
que sem dúvida. inclusive também vão receber aquela conjunção de Saturno e Netuno a zero de Áries no fundo do céu daquele mapa que tem Sagitário ascendendo. A gente está vendo todos os tumultos que já estão acontecendo por lá. Enfim, então são algumas maneiras de a gente utilizar a astrocartografia. Desculpa, eu acabei realmente não trazendo nenhum mapa de um indivíduo, de uma pessoa, Mas mas ficas para a acho. próxima. Eu acho que qualquer dia fazemos um vídeo, se a Maria Eunice assim a desejar e quiser, só trazer exemplos de pessoas, figuras públicas, era giro trazer alguns exemplos práticos, mas eu acho que com esta introdução, quer dizer, eu acho que já foi quase um mini curso, foi uma masterclass, um webinar da astrocartografia e nós, pelo mesmo, inspirou-me a querer saber mais, ir à pesquisa, ir à procura desta técnica tão interessante, porque realmente apresenta a astrologia de outra perspectiva, diferente. O ano que vem eu estarei dando um curso sobre isso. Olha, que giro. E se calhar vamos falar sobre isso. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, Eunice, onde é que se deve dirigir? Bom, aqui estão os dados do meu contato, telefone e WhatsApp. Esqueci de colocar aí que é Brasil, então precisa É mais? colocar os Sim, 55, né? exatamente, mais 55. Mais 55, o meu e-mail. Estou no Instagram como Eunice Astrologia, Facebook e também tenho um site. No momento eu tenho escrito pouco, mas o site eu olho ele sempre, ele está funcionando também. Eh, Excelente. Quem A tiver forma mais dúvidas é simples muito bem-vindo a entrar em contato. será então, se calhar, pelo WhatsApp. Eu reforço que se tu tiveres a enviar Sim, de Portugal, tens de pôr mais 55 ou 55 no WhatsApp para poder sim. ter indicativo do Brasil. Ou no Instagram, não é? Eunice Astrologia, tu vais poder acompanhar Eunice. Eunice, já nos falou que para o ano está a pensar fazer um curso de astrocartografia e neste momento que está a fazer consultas, o que é que está a fazer neste momento, Eunice? Neste momento, bom, eu trabalho em tempo integral com astrologia, com atendimentos diversos, como eu tinha falado antes. Mapa natal, mapa de previsões, eu trabalho com astrologia psicológica, principalmente. Ah, Atendo também com astrocartografia e astrolocalização, mapa vocacional, mapa infantil para os pais que querem entender melhor as suas crianças. Também atendo mapa kármico. Aliás, tenho vários clientes em Portugal. Um abraço para todos que estejam vendo. E no momento, antes de ontem, comecei um curso novo. No momento, estou com um curso sobre o planeta Saturno. O curso se intitula O Retorno de Saturno. Ele tem uma ênfase neste ciclo do retorno de Saturno, porém não é só isso. Então, na primeira aula, a gente fez vamos dizer, porque o curso se destina a estudantes de astrologia ou astrólogos iniciantes. Então, a gente fez uma reciclagem sobre Saturno, os significados na astrologia, etc. E então, nós vamos estudar os diversos ciclos de Saturno que acontecem no mapa astrológico. Não apenas Saturno com ele mesmo, né? Porque quando a gente fala retorno de Saturno, significa Saturno voltou para o ponto em que estava quando você nasceu. Isso ocorre aos 29 anos, aos 58, 59 e aos 88. Mas não é esse o único ciclo de Saturno que a gente olha para entender o nosso processo de amadurecimento e de estruturação no mundo. Então, tem outros ciclos que nós olhamos acontecendo dentro deste mapa. E a gente usa esses ciclos para ser um norteador, exatamente de questões ligadas ao amadurecimento, estruturação, carreira, trabalho, etc. Então, este curso começou na terça-feira, dia 25, são 4 aulas, até o dia 16 de dezembro. E se alguém tiver interessado, ainda dá tempo de entrar, porque as aulas ficam gravadas e a pessoa tem acesso pelos 6 meses seguintes. Incrível, Eunice. Então é isso.
Muito obrigado, Eunice. Eu acho que de alguma forma foi inspirador esta palestra, esta partilha sobre a astrocartografia e que se quiser saber mais sobre o trabalho da Eunice, acompanha, vai até o Instagram, Eunice Astrologia, o WhatsApp, vai estar também na descrição do vídeo, vais poder encontrar o e-mail, o WhatsApp, o link de Instagram, todos os contactos da Eunice vão estar na descrição deste episódio e deixa também lá os teus comentários, as tuas perguntas, porque se tiveres Sim. perguntas, fazemos assim uma coletânea de perguntas e chamamos outra vez a Eunice para trazer mais clareza sobre esta técnica ou alguma questão que tenhas acerca disto. Muito, muito obrigado, Eunice. Foi realmente um privilégio. E, não, e deixa-me dizer-lhe, os colegas que elogiaram o seu trabalho estavam certíssimos. O privilégio foi meu, mais uma vez, e digo, se houver pessoas que tenham dúvidas, podem encaminhar, eu respondo com prazer. Vai ser um prazer falar com todos. O privilégio e a honra foram meus, foram minhas, e muito obrigada realmente pelo seu convite. Uma grande alegria estar aqui. E é sempre uma alegria falar com Portugal, que país pelo qual eu tenho muito carinho, afinal eu sou de ascendência super portuguesa, né? Não é muito próxima, mas o meu sobrenome é Ribeiro de Souza, então você imagine. Então, um Eu grande hoje, abraço para Portugal e muito obrigada mais uma vez a você. muito obrigado. E hoje as suas linhas de Portugal ficaram ativadas, Eunice, não é? Com certeza, com certeza. Um grande abraço, um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.